Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta quinta-feira nós celebramos a festa de Corpus Christi, do corpo e sangue de Cristo, da presença de Jesus na Eucaristia. Irmãos e irmãs, hoje nós teremos na Esplanada dos Ministérios a missa de Corpus Christi. Venha participar com toda a nossa arquidiocese. A missa começa às 17 horas. Os idosos e enfermos podem participar da missa na sua paróquia. É importante recordar que Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia. O Catecismo da Igreja afirma: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e toda a substância do vinho na substância do seu sangue. E esta mudança a Igreja Católica chama, de modo conveniente e apropriado, transubstanciação. E esta consagração que o sacerdote faz na missa, sob o poder do Espírito Santo, traz para nós a presença de Jesus no pão e no vinho consagrado, onde o Senhor está vivo e ressuscitado. Queridos irmãos e irmãs, a Eucaristia é a vida da igreja, é a vida do cristão. É o alimento que nos dá a vida eterna. Por isso Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E a Eucaristia é também o terror dos demônios. Os demônios tremem diante da presença real de Jesus na hóstia consagrada. Queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a olhar para a Eucaristia como um sacramento que nos santifica, que nos convida a vencer as nossas misérias, as paixões humanas. E a Eucaristia vai nos tornar vencedores com Cristo, porque para estar perto de Jesus, nós também fazemos sacrifício, porque nós não queremos estar perto do mal, perto do inferno, perto do demônio. Por isso a Eucaristia é o alimento que vai nos transformar em outro Cristo, em cristão, para ganharmos a vida eterna. A Sagrada Escritura, como nós vimos no Evangelho, em especial capítulo 6 do Evangelho de São João, é muito clara sobre a importância deste sacramento para nós cristãos. Nós vimos no Evangelho Jesus afirmar: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então a Eucaristia abre essa porta da ressurreição, da eternidade para nós. E Jesus continua: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus deseja permanecer na nossa vida pela Eucaristia. Nós devemos buscar estar na presença do Senhor,
na missa, nas adorações. E hoje é um dia importante para dedicar um tempo de adoração, de comunhão com Jesus na hóstia consagrada. Os primeiros cristãos já acreditavam que a Eucaristia era o corpo e sangue de Cristo verdadeiramente. Santo Inácio, no século I, vai afirmar: não tenho gosto pela comida nem pelos prazeres desta vida. Eu quero o pão de Deus, que é a carne de Cristo, que foi a semente de Davi. E para beber desejo o seu sangue, que é o amor que não pode ser destruído. Possamos ter em nós esse desejo de estar perto de Deus, de recebê-lo no pão e no vinho. São Justino Marte, no século II, vai atestar: este alimento, a que chamamos Eucaristia, do qual ninguém pode comer, exceto aquele que acredita que as coisas que ensinamos são verdadeiras, e recebeu a pureza do perdão dos pecados e para o renascimento, e que vive como Cristo nos transmitiu, pois não recebemos o pão e o vinho de modo comum, mas recebemos como presença real de Cristo, nosso Salvador, que se fez homem pela palavra de Deus, tornou-se carne e sangue para a nossa salvação. A Eucaristia é esse sacramento de vida eterna, de salvação, de redenção. Vamos nos aproximar da Eucaristia com fé, com decisão, com coragem, para deixar Cristo viver em nós. Na Eucaristia, Cristo deseja viver em ti. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.